Voltamos com o Band Cidade para falar de criminalidade. Um homem foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar neste domingo em São José dos Campos. De acordo com a PM, depois de cometer 2 assaltos, o primeiro num posto de combustível em Santana e o outro em uma farmácia, ainda na Avenida Princesa Isabel, o suspeito atirou contra os policiais após ser localizado na Vila Cristina. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML. A Europa vive a segunda onda do coronavírus e muitos países tiveram que adotar novamente medidas mais restritivas para conter o avanço da doença. E essa preocupação por lá também já alerta as autoridades brasileiras. Aqui na região, em São José dos Campos, por exemplo, uma segunda onda da Covid pode chegar em dezembro, caso a população não tome os cuidados necessários. A Tereza mora na cidade mineira de São Lourenço e veio a São José dos Campos visitar alguns parentes. Ficou sabendo que o Parque Alberto Simões reabriu e aproveitou para levar a filha e os sobrinhos para um passeio ao ar livre, mas com todos os cuidados necessários. Lavar as mãos, passar álcool, né? Pôr máscara, a gente só tirar um pouquinho porque para tirar as fotos, né? Mas tem que prevenir, né? O Parque Alberto Simões já está autorizado a receber visitantes, assim como o Parque Ribeirão Vermelho e os centros poliesportivos que foram reabertos com a flexibilização. E apesar de flexibilizar cada vez mais as atividades na cidade, Prefeitura e moradores de São José dos Campos não escondem que têm medo de uma possível segunda nova onda de coronavírus. Eu acho que é um risco. Eu acho que as pessoas, mesmo com a flexibilização, as pessoas ainda não estão usando corretamente o distanciamento social e as máscaras. Um estudo feito na cidade com simulações futuras mostra que se 30% da população se desproteger, essa segunda onda da doença pode mesmo acontecer no município em dezembro. Em São José, o estado e o Brasil vem caindo ainda, com uma primeira onda bem alargada, digamos assim. Ela não foi tão apiculada como os outros países foram, e foi sim um platô bastante extenso. Essa é uma característica que diferencia um pouco do que aconteceu na Europa. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que a gente sofreu a maior força da pandemia por volta de 2 meses depois que a pandemia castigou a Europa, né? Então a gente fica nessa expectativa de que no final de novembro, dezembro, a gente possa ter a segunda onda, é uma preocupação. Em São José, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já soma mais de 19 mil casos da doença e pouco mais de 450 óbitos. Tem uma parte da população, quase metade da população, que está conseguindo manter o isolamento, trabalhando de casa, saindo só para fazer uma compra, se alimentar, alguma coisa rápida e retornar para casa. Alguns estudos vêm dizendo isso, que existe uma parte muito comprometida com a questão do isolamento e uma parte muito pouco comprometida. O risco aí que se fala de uma explosão de número de casos é quando esses 2 grupos se encontram. Então, as medidas que a gente vem tomando é para manter orientada a população, para continuar em casa dentro do possível e evitar eventos que possam agrupar essas pessoas. As pessoas que não estão preocupadas com as pessoas que estão comprometidas. Por isso, os cuidados de cada um são tão importantes. Evitar lugares aglomerados, só sair de casa se necessário. Eu, como tenho sou grupo de risco, então não vou em mercados, né? Meus filhos vão para mim. Com essas dicas, a gente termina o Band Cidade desse feriado de finados. Obrigado pela sua companhia. Vem aí mais notícias ao vivo, Vale Urgente na apresentação do Tony Blade. Eu vou embora com imagens de São José dos Campos. Tá aí a Via Norte, um trecho dela na cidade de São José, neste início de tarde. Um pouco de sol, um mormaço, está esquentando. Uma ótima tarde de feriado. Até amanhã.